Estou voltando para mais um bloco e eu já volto com o nosso quadro O Assunto É. Bom, a gente tem a grata satisfação de receber aqui o doutor Paulo Cury Neto, ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Seja bem-vindo, doutor, satisfação recebê-lo aqui na Band. Muito obrigado, Adilson, boa tarde a você e a todas as pessoas que nos assistem. Doutor, é sempre importante a gente falar de forma muito simplória, porque a gente tem um grande número de pessoas que nos acompanham das mais diversas classes sociais. Qual que é o papel dessa instituição? A gente veio aqui para falar sobre uma ação que eu entendo como também inclusiva e social e tudo mais, mas qual é o papel fundamental da instituição Tribunal de Contas? Em poucas palavras, Adilson, o papel do Tribunal de Contas é fiscalizar e garantir a boa aplicação dos recursos públicos e induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas, particular, saúde e educação. É uma instituição, é um órgão independente, ele tem um braço do Executivo, do Legislativo, como é que se dá esse organograma? É um órgão autônomo, independente, portanto, tem autonomia administrativa financeira, formado por um colegiado e por um corpo técnico, tem sua própria, tem a liberdade de promover a sua execução orçamentária e financeira, de definir as suas prioridades, e de modo que ele atua de permeio entre os demais poderes e órgãos autônomos do Estado. Presidente, na semana passada eu tive a oportunidade de entrevistar o governador do Estado. E um dos pontos que a gente, inclusive, trouxemos aqui para a audiência é os avanços em termos da transparência e da credibilidade que o Estado tem hoje em termos de condições como bom pagador, né? Esses pontos específicos também têm uma parcela de contribuição, pode-se dizer, do Tribunal de Contas, que é o órgão que está diretamente ligado justamente à transparência e o acompanhamento de tudo isso, né, presidente? Perfeitamente, Adilson. O Tribunal de Contas tem a competência de assegurar que a legislação seja cumprida por todos os seus controlados e, naturalmente, por ele próprio. Uma das questões de grande relevância é a transparência. De fato, Rondônia se destaca, Rondônia, o Estado e o município de Porto Velho se destacam no quesito transparência e também de equilíbrio fiscal. O Tribunal de Contas tem numerosas decisões definindo a importância que é, a obrigatoriedade que tem os gestores de cumprir essas diretrizes. E quando isso não acontece, aplica as devidas punições, as reprovações de contas. E, repito, o Estado de Rondônia vem conseguindo se desincumbir bem dessa missão, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da transparência. Hoje pode-se dizer que nós temos um momento ímpar, digamos assim, em termos da convergência desses poderes, a harmonia propriamente dito, embora a gente está falando de uma instituição que é incumbida da fiscalização, da aplicabilidade e da atuação de outros órgãos, mas é evidente que é importante que se haja muito diálogo, né, doutor? Perfeitamente. Cada poder e órgão autônomo tem as suas competências definidas na Constituição. A competência do Tribunal de Contas é fiscalizar todos os poderes estaduais e municipais e órgãos autônomos também, mas isso deve ser promovido com diálogo, com respeito, com equilíbrio, como preconiza a Constituição. Perfeito. Doutor, como é que surgiu a ideia de realizar a semana de eventos do Tribunal para debater temáticas relacionadas à educação? E aí aqui já é um braço, uma extensão justamente do propósito que tem o Tribunal, justamente de trazer uma sociedade fortalecida, mais atenta a todos os mecanismos que compõem um sistema de gestão pública. Como eu mencionei, um dos papéis principais do Tribunal de Contas é garantir e induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas. Como a Constituição estabelece que a política educacional é uma prioridade e como ela é basicamente marcada pela exclusão, ela é uma educação que não assegura qualidade, o Tribunal de Contas optou por priorizar a atenção à política educacional. E vem fazendo isso, Adilson, de variadas formas, especialmente dialogando, articulando, induzindo, colaborando e utilizando a sua valorosa escola de contas para formar gestores e professores alfabetizadores profissionais da educação de forma geral. Esta semana, ela vem coroar essa priorização que o Tribunal de Contas emprestou à política educacional. Serão 3 eventos que ocorrerão no espaço de uma semana. Um evento relacionado à educação inclusiva, que busca formar as lideranças que atuam na educação inclusiva para a implementação de boas práticas nessa área.
ela é uma formação que o Tribunal de Contas, por meio da sua escola, oferece a pedido da Undime, que é uma instituição que congrega os secretários de educação, e também a partir da percepção de que existem gravíssimas lacunas no que toca à educação inclusiva. Isso foi constatado, inclusive, a partir de uma auditoria operacional que nós fizemos no âmbito do Estado de Rondônia. Na quarta-feira ocorrerá uma reunião presencial do GAEP, que é um gabinete que articula órgãos de controle, sistema de justiça e gestão educacional para discutir questões estruturais, problemas estruturais na educação, para identificar as melhores alternativas para potencializar os resultados da educação. Ela coloca na mesma mesa, de forma horizontal, várias instituições. Não é um gabinete do Tribunal de Contas, e sim de várias instituições. O Ministério Público, por exemplo, tem uma função primordial nesse gabinete, tem dado valorosas contribuições. Isso ocorrerá na quarta-feira, segundo, já foram quase 80 reuniões, mas presencialmente esta é a segunda. E na quinta e sexta-feira ocorrerá um seminário que vai ser o pontapé inicial de duas formações extremamente relevantes para aperfeiçoar, capacitar os gestores escolares do Estado de Rondônia, Estado e dos municípios. Será uma turma de pós-graduação lato sensu, com até 60 vagas, e uma outra turma EAD, telepresencial, de 100 vagas, mas nós abriremos novas turmas enquanto houver demanda. Nós temos a percepção de que a gestão escolar ela é vital para garantir resultados escolares. Um bom gestor escolar garante uma série de medidas que são importantes para garantir a aprendizagem com equidade. Nós queremos formar esses gestores escolares para evitar a exclusão e o abandono escolar, para garantir soluções relacionadas à infraestrutura, para que eles sejam preparados para definirem metas, avaliarem desempenho, garantirem a assiduidade de professores e alunos e por aí vai. Essas formações que vão começar a partir desta semana estão voltadas para atender aí, quem sabe, mais de 1.000 pessoas na rede escolar do Estado de Rondônia e dos nossos municípios. Essa é a nossa expectativa, porque enquanto houver demanda, a nossa Escola de Contas já disse que garantirá o atendimento dessa demanda. Essas atividades que estão sendo desenvolvidas é algo que já faz parte justamente da visão do Tribunal de Contas, doutor? Ou é algo que vem sendo implementado nos últimos tempos? O Tribunal de Contas do século XXI tem uma atuação diferente. Ela é menos marcada por uma postura verticalizada e punitiva e mais orientada para o diálogo e para a colaboração. E a nossa Escola de Contas também acaba sendo envolvida, porque sem a formação, sem a capacitação dos nossos gestores e das pessoas do chão de fábrica das políticas públicas, elas acabam não aperfeiçoadas. É claro que quando se trata de fraude, corrupção, de dolo, a atuação do Tribunal de Contas continua inflexível e firme para repelir esse tipo de conduta. Mas no que toca a aspectos que a gente chama de operacionais, de aperfeiçoamento da política pública, isso não se induz, não se faz sem radicalizar no diálogo, repito, na indução, na articulação via GAEP, na colaboração e no uso da nossa Escola de Contas para formar os gestores. Perfeito. Eu estou conversando um pouquinho aqui hoje com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o doutor Paulo Cury Neto, que veio para falar sobre os projetos educacionais. A gente aproveita também para entender um pouco da funcionalidade da instituição. E eu queria colocar em questão, já que a gente está falando sobre educação e principalmente a ação preventiva. Eu acho que a educação também se torna um meio preventivo de combate a qualquer tipo de atrocidade que envolva, né, a corrupção, por exemplo, é uma delas. Nós temos observado que leis rígidas nós temos, doutor, né? Há pouco tempo nós tivemos, inclusive, alterações na lei dos processos licitatórios, eu não sei os termos técnicos que a gente pode estar dando a elas aqui. E a gente observa, eu recentemente tive a oportunidade de mediar um evento onde a proposta era a capacitação principalmente de gestores públicos à operacionalização do processo licitatório. O Tribunal de Contas também tem se debruçado em cima dessas questões no olhar de capacitação e aprimoramento e entendimento no que diz respeito ao cumprimento dessas leis, porque é lamentável, mas a gente tem visto, e aí genericamente falando, no Brasil inteiro, pontualmente nós temos aqui e ali sempre algumas coisas relacionadas à corrupção. Eu não quero ser aqui advogado do diabo, mas algumas delas se dão, inclusive, pela falta de qualificação das pessoas que operam o processo como um todo. E acho que essa é uma questão que precisa ser mais aprofundada, né, doutor? Concordo com a sua consideração, Adilson.
Nós temos evidências que mostram que a maior parte das irregularidades, das falhas, decorrem mais da ignorância do que da vontade deliberada de fraudar a legislação. No que toca à política educacional, existem muitas pesquisas que mostram que uma educação de qualidade entrega qualidade de vida para as pessoas, diminui a pressão sobre as políticas de saúde pública e assistência social, aumenta a empregabilidade, aumenta a renda das pessoas, diminui a criminalidade. Se você conseguir aumentar o número de pessoas, o percentual de jovens que concluem o ensino médio, você vai ter um número maior de matrículas no ensino superior. Hoje, todos os economistas apontam que o Brasil não vai ter um crescimento sustentável e uma desconcentração de renda se não houver investimento na política educacional. Não é muito diferente na questão do enfrentamento de fraude e corrupção. No passado, longínquamente, a nossa postura era mais reativa ao problema. Então, a gente detectava o problema e fazia as devidas condenações, punições. E quando a gente detectava na fase inicial, nós atuávamos preventivamente. Ao lado destas ações, hoje nós temos um conjunto amplo de iniciativas que buscam induzir mudanças estruturais na administração pública. Elas passam pela implementação de regras de governança, de controle, pela transparência, pela definição das competências, por um controle interno efetivo, atuante e também pela formação de gestores de todas aquelas pessoas que operam com as rotinas administrativas. A nossa Escola de Contas, inclusive, vem fazendo, desde que houve a modificação da lei de licitação, ela vem promovendo, disponibilizando gratuitamente para gestores, para agentes públicos do Estado e dos municípios, um sem número de formações nessa área. E mais do que isso, o Tribunal de Contas atuou para definir uma série de regulamentações previstas nessa legislação, são atos que a gente chama de infraslegais, para garantir que essa lei seja efetivamente aplicada na prática, e esses modelos foram disponibilizados para todos os nossos municípios e para o Estado também. Esse é o apoio que o Tribunal de Contas está dando para garantir o cumprimento dessa legislação e para também induzir essas mudanças estruturais que vão tornar as instituições públicas do Estado e dos municípios mais resilientes às investidas da fraude e corrupção. A gente tem observado, doutor, um grande avanço considerável na celeridade no processo de apuração e detecção, principalmente da questão da corrupção. Era muito difícil a gente observar que houvesse algum tipo de operação, de coibição, de detecção de corrupção no curso da mesma. Isso não acontecia na história. E a gente tem observado que nos últimos tempos, a corrupção ela nem é praticada propriamente e já há um olhar atento, né, e um processo investigatório durante esse momento. O que aconteceu nos últimos tempos, doutor? As instituições de controle se aproximaram, Adilson. Estão dialogando cada vez mais intensamente e trocando dados, informações e percepções. Veja, o Tribunal de Contas mesmo tem acordo de cooperação com o Ministério Público do Estado, com a Polícia Civil, com a DRACO, com a Polícia Federal, e todas aquelas situações que caracterizam indício de crime são compartilhadas com as instituições, com a CGU, esquecendo de mencionar o controle interno da União, com a CGE do Estado. Nós tivemos uma profícua parceria com a CGU, em particular no curso da pandemia, prevenimos muitos problemas, estimulamos em conjunto a vacinação. Enfim, essas instituições se aproximaram. Além disso, novas legislações foram aprovadas, dando mais força para as instituições de controle para atuarem, para responderem a esse desafio. Perfeito. Eu conversei um pouquinho aqui com o doutor Paulo Cury Neto, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Se o senhor quiser reforçar um pouquinho mais só como vai funcionar esse período específico dos projetos educacionais, fique à vontade, o espaço está sempre aberto, é uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, Adilson. O Tribunal de Contas tem uma ampla agenda referente à política educacional. Idealizou o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, que já está gerando resultados expressivos no ciclo de alfabetização. Nós temos municípios hoje que se destacam no ciclo de alfabetização muito pela energia e pela firmeza da atuação desses municípios a partir desse apoio técnico que o Tribunal de Contas está oferecendo a eles. Perfeito. Mais uma vez eu agradeço então a todos os membros do Tribunal de Contas em nome do presidente, Dr. Paulo Cury Neto. O assunto é na tela da Band.